Olá, eu quero compartilhar com você um breve trecho da Palavra de Deus para edificar e abençoar a sua vida neste dia. E essa palavra, esse trecho se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 2, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Graciosa é a palavra de Deus. Nesse trecho que acabei de ler, a Bíblia narra qual era o estilo de vida dos convertidos, daqueles que criam Jesus, daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que criam que Jesus era o Filho de Deus, que o tinham como mestre. Eles, nesse momento, eles andavam convictos, eles tinham convicção de quem era Jesus, pois eles mesmos foram testemunhas oculares de muitos dos feitos de Jesus, porque eles caminhavam com Jesus. Eles viram a sua crucificação, eles estiveram com Jesus quando ele ressurgiu da morte, quando ele venceu a morte. E eles estiveram vendo Jesus quando Jesus subia para o céu. Esses homens que passaram por momentos de medo, de dor, de assombro, mesmo caminhando com Jesus, e em alguns momentos por não conseguirem compreender as grandezas de Deus, eles permaneceram unidos por muito tempo. E houve um momento também em que eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus os preencheu no seu interior. E esse trecho narra exatamente isso. O estilo de vida diferenciado deles. O texto disse: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar? Perseverar é quando nós escolhemos um caminho, quando nós traçamos uma meta e seguimos por ela. Independente das circunstâncias, nós não desanimamos, nós não esmorecemos, não nos desviamos deste caminho. Não desistimos deste caminho. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina é a palavra de Deus. São os ensinos de Jesus. Tudo aquilo que os apóstolos, aqueles homens que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus. Eles ensinavam as pessoas. A palavra era lida e era passada pelas gerações através da comunicação oral, principalmente. E essas pessoas, aqueles que criam em Deus, eles seguiam perseverando na doutrina, fazendo com que suas vidas estivessem padronizadas com aquilo que as Escrituras Sagradas ensinavam, estivessem padronizadas com a vontade de Deus, com aquilo que Jesus ensinou, como se devia andar. E estes homens, eles que viram Jesus subindo ao céu e tinham a promessa de que Jesus ia voltar, eles viviam perseverando dessa forma, acreditando que Jesus voltaria naquele instante, a qualquer instante. Eles viviam como se Jesus voltasse hoje, no hoje deles. Nós precisamos viver dessa forma. O texto diz que eles perseveravam também na comunhão, ou seja, em partilhar e viver as mesmas experiências, em sentir, e eles estavam juntos. Como é importante estar junto. Mas, pastor Eduardo, como vamos estar juntos nesse tempo que não podemos aglomerar? Nós podemos estar juntos com os recursos que temos, os recursos da tecnologia. Nós podemos estar em contato diário
com os nossos irmãos, com a nossa família, partilhando as nossas experiências, renovando e reforçando e motivando uns aos outros, orando uns pelos outros. Como o texto vai dizer, que eles perseveravam não somente na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão, no partir do pão. E no partir do pão nós podemos entender de duas formas, que eles partilhavam, eles ceavam juntos, faziam as refeições juntos, e como isso é importante no seio familiar, fazer as refeições juntos. Não é verdade, não é bem verdade que em algumas famílias, cada um vai lá, pega a sua comidinha na panela e senta num canto da sala, outro no outro no chão, enfim, ficam separados, não sentam à mesa. Quão importante é esse momento da mesa. E um outro entendimento que podemos ter é o partir do pão, é o partilhar, a generosidade de compartilhar o que nós temos, ainda que não tenhamos muito. A Bíblia narra em 2 Coríntios, no capítulo 8, de um povo que dava mais do que as suas capacidades, mais do que as suas posses, porque o coração deles era extremamente generoso. Eram os macedônios. E assim eles perseveravam no partir do pão. O que eles tinham, eles compartilhavam com outros. E perseveravam na oração. Como é difícil, nos dias difíceis, nós encontrarmos ânimo para orar. Mas nós que cremos no Senhor, nós que sabemos que Deus nos ouve e que Jesus está pronto para nos ouvir, para atender as nossas orações, que Ele está disponível, nós precisamos fazê-lo. Por mais que você não tenha vontade de orar, o faça. Persevere nisso. Persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere na palavra de Deus. Torne a sua vida padrão com a palavra de Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Compartilhe o que tens. E ore. Ore abundantemente. Ore sem cessar. E assim nós vamos estar vivendo como quem crê em Deus. Deus te abençoe.